Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda terça-feira aqui, 19h30 no Instagram. E hoje a gente está começando uma nova série de lives e é muito bom ter você aqui comigo. Oi, Marley, seja bem-vinda! Boa noite! A gente está começando uma nova série de lives, essa série vai durar um bom tempo, vocês vão ver, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E é uma série assim muito importante para você que tem filhos com TDAH, para você que tem filhos com suspeita, né? Quem sabe, né? Eu tô aqui pensando, meu Deus, meu filho tá com determinados sintomas, será que ele tem TDAH? Essa live também é para você. E para você que é psicóloga, psicopedagoga, professora, que trabalha com crianças que têm TDAH, essa live também vai te ajudar bastante, porque ele vai trazer muitas dicas, né? De como você pode lidar com a criança, mas também como você pode orientar os pais a lidar com o filho com TDAH no dia a dia. E essa série vai falar sobre isso. Então, muito bom ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite todo mundo que está entrando. Muito legal. A gente vai só dar esses primeiros minutinhos para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, a gente vai conversando. Tô vendo aqui uns nomes diferentes. Boa noite, Lília. Boa noite. Quem é novo aqui, que não me conhece, que está entrando no perfil agora, se quiser dar um oizinho, dizer de onde é, fica à vontade. Nosso Papo de Mãe TDAH é o encontro, nosso encontro semanal, nossa live semanal, de toda terça-feira, 19h30. E a gente sempre conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E é claro que os profissionais, psicólogos, psicopedagogos, professores e outros profissionais que lidam, né, que atendem crianças com TDAH são muito bem-vindos também aqui no nosso encontro, tá? Sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga, trabalho com crianças com TDAH e também com a orientação de pais, que é a minha paixão e a meu carro-chefe que eu falo, né? Porque é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com as famílias, é orientar as famílias, porque eu entendo que uma família que sabe o que está acontecendo com o seu filho e aprende a lidar com o seu filho de forma mais eficiente no dia a dia, ela vai promover saúde, ela vai promover desenvolvimento, enfim. Esse é o meu grande objetivo aqui, de estar aqui todos os dias com vocês, aqui no Instagram e também nos meus atendimentos. Muito bom ter vocês aqui. Então, só pra gente ir dando uma situada aqui no que vai acontecer, enquanto o pessoal tá entrando, tá? A nossa live de hoje é a primeira live de uma série. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu gosto de fazer lives, né, através de séries. Então, a gente tem uma série que é um tema geral e a gente vai fazendo várias lives sobre aquele tema, para que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, né? A nossa live, quem tá acostumado também a me acompanhar sabe que é uma live aula. Então eu sempre trago a orientação, né, a explicação do porquê que as coisas acontecem e as orientações de como a gente pode utilizar esse conhecimento no dia a dia. E hoje a gente vai começar uma nova série de lives, que é uma série que vai trazer um entendimento maior sobre o que é o TDAH, e também vai trazer orientações práticas de como os pais podem lidar melhor com seus filhos no dia a dia. E essas orientações, elas fazem parte de alguns princípios que vão nortear a nossa ação, a nossa interação, a nossa forma de lidar com a criança. Então, esses princípios, a gente vai falar sobre eles a cada live, né, a partir da próxima semana. Hoje a gente vai falar de um modo geral sobre o TDAH, e a cada semana a gente vai trazer um princípio, e no total serão 12, são 12 princípios, e cada princípio vai te ajudar a entender e a lidar melhor com um aspecto do TDAH, né, que o seu filho pode estar apresentando, uma dificuldade que o TDAH traz para a vida das crianças, e você poder usar esse conhecimento com seu filho. Andressa, se tudo der certo, sim, tá? Fica gravada tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube também, Juliana Deodato, fica gravado lá também, tá? Se tudo der certo, a internet não der nenhum problema, vai ficar gravado assim, tá bom?
Então, essa vai ser nossa primeira live. A gente vai falar sobre o TDAH. Depois, as próximas lives, a gente vai entrar mais na parte prática, né? De como a gente pode aprender a lidar melhor com a criança através desses 12 princípios que vão nortear a nossa postura, a nossa forma de interagir com a criança no dia a dia, ok? Então, por isso que eu falei que a live, né, nosso quadro aqui, né, o Papo de Mãe TDAH, mas é uma live também que vai ajudar você, que é profissional, porque você também vai lidar com a criança no dia a dia. Então, esses princípios também podem, né, nortear a sua interação com o seu paciente, a sua interação com o seu aluno, e também para você poder orientar os pais dos seus pacientes, que é muito importante esse trabalho, né, de orientação de pais quando a gente tem de crianças com TDAH, ok? Então, hoje, né, a nossa live, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, peraí. A nossa live de hoje, ela tem um tema que até umas pessoas perguntaram, peraí, mas TDAH não é transtorno de déficit de atenção? Por que você colocou esse nome, né? TDAH não é apenas um transtorno de atenção. Será? Porque assim, o que acontece, gente, com o TDAH? É um transtorno, né, que é bem comum a gente encontrar na infância. Então, assim, cerca de a cada 15, 20 crianças com TDAH, a gente tem uma criança, cada 15, 20 crianças sem TDAH, a gente vai ter uma criança com TDAH. Então, é uma incidência significativa, né? É uma prevalência de casos bem alta, se a gente for parar para pensar. Se a cada 15, 20 crianças tem uma com TDAH, significa que, teoricamente, a cada turma, né, a cada turma dentro de uma escola, por exemplo, tem uma criança com TDAH, que talvez não tenha nem sido diagnosticada, não tenha nem sido notada e está lá dentro da sala de aula. E muitas vezes esse diagnóstico ele não é feito ou ele não é feito da forma adequada porque o próprio nome do transtorno, né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele causa muitas dúvidas e ele causa também um equívoco, ele causa uma confusão na hora da gente entender o que é o TDAH. Por quê? Porque o nome, ele diz o seguinte, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se a gente tem um transtorno com o nome de déficit de atenção e hiperatividade, qual é a ideia que muitas pessoas têm? Que o TDAH é um transtorno que a criança tem uma dificuldade na atenção e ela tem uma agitação motora, ela tem uma hiperatividade motora, né? Então a gente pensa automaticamente nisso por causa do nome. Só que o nome TDAH é um nome um pouco superficial, um pouco limitado para caracterizar exatamente o que significa esse transtorno. Existem alguns pesquisadores, né, internacionais que estão até propondo a mudança desse nome. Existe um pesquisador chamado Russell Barkley, que é um dos maiores pesquisadores de TDAH do mundo, e que ele é uma das pessoas que propõe a mudança do nome TDAH, porque esse nome causa uma certa confusão. Porque as pessoas acham que o TDAH seria apenas um déficit de atenção e uma agitação motora, né, uma hiperatividade. E não é bem assim, né? O próprio nome da nossa live está afirmando isso, né? O TDAH não é apenas um transtorno de atenção. E aí você pode estar aí falando, tá, então tô entendendo mais nada, né? Tô entendendo mais nada, porque meu filho é desatento, meu filho é hiperativo, meu filho ele não se distrai com facilidade. Sim, o TDAH tem essas características, mas não é só isso. Se a gente for olhar apenas para a desatenção, né, dificuldade atencional, a gente corre um seríssimo risco de diagnosticar errado uma criança. Por quê? Porque assim, se a gente for parar para pensar, quem trabalha em escola, quem é professora,
né? Eu trabalho em escola também. Quem é professora sabe que dentro da sala de aula, manter a atenção de um aluno não é uma coisa fácil, né? E isso não quer dizer que aquela criança que não tem interesse na aula, aquela criança que não está ali prestando atenção no professor, né, que não está ali engajado como a gente gostaria que tivesse, isso não quer dizer que a criança tenha TDAH. Essa dificuldade, né, de prestar atenção, de ter interesse na aula, envolve uma série de outros fatores que não necessariamente é TDAH. Claro que pode ali ter crianças com TDAH, sim, mas nem sempre é. E a gente precisa entender que não é só uma pessoa que não consegue prestar atenção numa aula, né, prestar atenção na explicação do professor, que está tendo um desempenho ruim na escola, que isso é necessariamente o TDAH. Por quê? Porque o TDAH, se a gente fosse definir de uma forma mais precisa o que é o TDAH, a gente ia dizer o seguinte, que o TDAH não é um transtorno de atenção, e sim um transtorno de autorregulação. A dificuldade que a pessoa com TDAH tem na autorregulação faz com que ela tenha déficit na atenção, que ela tenha uma oscilação na atenção, que ela tenha comportamentos de impulsividade e hiperatividade. Voltou. Boa noite. Por que algumas escolas acham normal o TDAH? Eu não sei se acham normal o TDAH, mas eu acho que essa nomenclatura, esse nome, esse transtorno, eu acho que ele tá sendo muito falado hoje em dia, né? Isso, por um lado, é bom, mas também, por outro lado, ele está sendo muito banalizado, né? Eu acho que as informações de qualidade sobre o transtorno, elas chegam pouco para os professores, elas chegam pouco para a sociedade, e muitos mitos vão sendo propagados, muita fantasia em torno do TDAH, muita glamorização em torno do TDAH pela mídia, né? Pelos artistas, que agora todo mundo tem TDAH. E isso não quer dizer que eles não tenham, mas essa glamorização do TDAH, isso é prejudicial, tá? Porque o TDAH é um transtorno, e como o próprio nome diz, transtorno traz prejuízo, transtorno traz problema, né? Então, se não trouxer problema, não trouxer prejuízo, não é um transtorno. Então, não dá pra gente achar que TDAH é um superpoder, é um dom, é uma coisa boa, que não é. É claro que quando a pessoa tem TDAH e ela tem o seu tratamento adequado, ela vai desenvolver potencialidades, ela vai, né, ter sucesso na vida, mas como qualquer outra pessoa teria. Não porque ela tem TDAH, não porque ela tem um superpoder, mas porque ela teve as suas dificuldades superadas, né? E é isso mesmo, não é nada engraçado. Só quem tem de verdade mesmo é que sabe os prejuízos, né, que o TDAH traz quando você não tem um tratamento, ou até quando você ainda é criança, que ainda está ali em processo de descoberta do transtorno, ainda está começando o tratamento, que ainda não teve ainda os resultados, né, para poder considerar que aqueles sintomas não estão trazendo tanto prejuízo para a vida. Mas o TDAH é um transtorno, né? E como transtorno, às vezes a gente acha que é apenas algo comportamental, que é da vontade da criança, que é do desejo dela, ou que é da falta de desejo ou da falta de vontade da criança. E assim, gente, o TDAH, quando a gente está falando do TDAH mesmo, de verdade, né? A gente está falando de um transtorno que não diz respeito ao não fazer, mas ao de não poder fazer, ao de não conseguir fazer. E não conseguir fazer por uma questão relacionada à parte neurológica, neurobiológica da pessoa. Ela tem uma disfunção
no funcionamento desse cérebro, em algumas áreas desse cérebro, que faz com que ela tenha uma dificuldade na performance, na execução de algumas ações, de algumas atividades, de algumas tarefas no dia a dia, de alguns comportamentos, e que isso traz um prejuízo enorme para ela em várias áreas, né? Inclusive, para que você feche o diagnóstico, os prejuízos precisam atingir pelo menos 2 áreas, para que seja considerado TDAH, ok? Ó, a Marley colocou, é bastante complicado, porque para a criança e para quem está à sua volta. Exatamente, exatamente. Porque a criança, ela tem uma disfunção em algumas áreas do cérebro, que tem a ver com a execução de tarefas, e acaba o adulto, né, as pessoas que estão no entorno dessa criança, tendo que fazer o papel, como se fosse o papel do cérebro dessa criança. Então, a função que esse cérebro do TDAH está em atraso de desenvolvimento, o adulto, num determinado momento, né, ele precisa fazer essa função. Por isso, as crianças com TDAH são tão dependentes, né, têm dificuldade de desenvolvimento de autonomia. Claro que elas podem sim mudar, claro que elas podem sim desenvolver autonomia, mas pode ser que elas tenham mais dificuldade nesse processo justamente por isso, porque algumas áreas do cérebro dela precisam de suporte, e o suporte vai ser um suporte externo, ok? Deu uma mudada na voz, deu até medo. Às vezes eu assisto live e parece que a voz vai ficando mais rápida ou mais lenta, né? Às vezes acontece, pode ser que tenha sido isso, que a oscilação do sinal de internet pode gerar isso. Mas já voltou ao normal? Tá tudo bem? Se tiver algum problema na conexão aí, na transmissão, vocês me avisem, tá? Pra eu não ficar falando sozinha aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Então, o TDAH, ele não é basicamente um transtorno de atenção, ok? Ele é um transtorno relacionado à dificuldade na autorregulação. Ah, que bom. Que bom, pessoal, obrigada. Uma dificuldade no autocontrole e no funcionamento executivo. O que é o funcionamento executivo? Tá oscilando. Ih, gente, agora eu fiquei preocupado. Se ficar ruim para entender, vocês me avisam, tá? Qualquer coisa eu saio e entro de novo, tá bom? Então, assim, é uma dificuldade no autocontrole e no funcionamento executivo, que é a nossa performance, a nossa execução de tarefas do dia a dia, das diferentes tarefas, das diferentes ações que a gente tem que executar no dia a dia. Então, esse autocontrole, essa dificuldade de autocontrole tem a ver com o autocontrole dos movimentos, autocontrole do pensamento, tem a ver com o autocontrole da impulsividade, autocontrole da própria regulação emocional, tem a ver com tudo isso. E também o autocontrole, a autorregulação da atenção. Se a gente for parar para analisar uma criança com TDAH, uma pessoa com TDAH, a gente vai perceber que, na verdade, não é que ela tem um déficit de atenção. Na verdade, ela tem uma oscilação na atenção. Para algumas coisas, a atenção é muito baixa, para outras coisas, a atenção é alta até demais. Então, na verdade, não é que ela não tem atenção. Na verdade, ela tem uma dificuldade de autorregular uma série de comportamentos, dentre esses comportamentos, a atenção. E quando ela tem dificuldade de autorregular a atenção, dependendo da tarefa, ela vai ter uma atenção menor ou maior. Ok? Então, ainda que o TDAH seja um transtorno basicamente genético, né? Ele predominantemente genético, o ambiente, ele tem uma influência muito grande na forma que os sintomas vão aparecer, na intensidade e na frequência que os sintomas vão aparecer. Por quê? Porque dependendo da natureza, do tipo de atividade, tipo de tarefa, quando eu falo tarefa, não é tarefa de escola não, tá? É atividade, coisas que ele tem que fazer no dia a dia.
dependendo da natureza, do tipo de atividade que ele vai ter que executar no dia a dia, essa atenção pode diminuir ou pode aumentar. Essa hiperatividade pode diminuir ou pode aumentar, ok? A dificuldade de atenção, a dificuldade de inibir comportamentos e ações que não deveriam ser executados naquele momento. E a atividade excessiva, né, hiperativa, ela vai sofrer alterações de acordo com a situação que a criança está vivendo. Então, o ambiente, ele não causa o TDAH, mas o ambiente, ele pode intensificar os sintomas ou minimizar os sintomas. E existe uma série de elementos que contribuem para que esse ambiente, né, ou esse contexto seja mais prejudicial ou menos prejudicial, ou mais benéfico, vamos dizer assim, para o TDAH. Existe uma série de elementos, né? Um deles, por exemplo, né, de situações, de contextos, de ambientes que podem piorar os sintomas é atividades que são tediosas ou desinteressantes. Toda vez que uma pessoa com TDAH está diante de uma atividade, de uma tarefa, de um ambiente, de uma situação que é tediosa, que causa tédio, ou é desinteressante, os sintomas do TDAH vão ficar muito mais intensos. Vai aparecer muito mais do que quando ela está fazendo uma tarefa que é motivadora para ela, que é prazerosa, que ela tem interesse. Ok? Uma outra questão, uma outra situação que pode agravar os sintomas. E esse agravar os sintomas pode ser momentaneamente, enquanto aquela tarefa está sendo proposta, tá? Atividades que envolvem sequências, que envolvem consequências de médio e longo prazo. Então, eu faço uma ação aqui, uma tarefa, uma atividade que a consequência não é imediata, é de médio e longo prazo. Vem depois. Então, por exemplo, eu estudo agora em casa para daqui a uma semana eu fazer uma prova, para daqui a não sei quantos dias sair a nota e eu saber se eu fui aprovado ou não. Entende? Então, eu estou executando um comportamento hoje, mas a consequência só vem depois. Todas as atividades que a pessoa com TDAH vai executar, que tem essa característica, a tendência dos sintomas aumentarem, de ser mais difícil da criança conseguir executar, ok? Outra coisa, atividades que exigem trabalho individual, onde ela tem que fazer sozinha, sem outras pessoas, sem suporte, também ela vai ter mais dificuldade. Onde a criança não é supervisionada, não tem um adulto monitorando, supervisionando para dali, né, ajustar o processo para que a criança consiga realizar a tarefa, a criança consiga se manter engajada na tarefa. Ela também tem uma tendência a ter os sintomas mais elevados, ok? Minha filha faz balé e ela fica super ansiosa, pois ela já aprende o passo e não aguenta a professora ficar repetindo o mesmo passo sempre. Isso acontece também. Eu sou um pouco assim. Eu fico... Quando a pessoa explica uma coisa, né, de uma aula, por exemplo, depois fica repetindo, ou falando devagar, repetindo aquilo várias vezes, aquilo vai me dando um tédiozinho, sabe? Eu também sou um pouquinho assim. Não tenho TDAH não, mas eu tenho isso. Porque quando ela aprende, ela já quer executar. Ela não quer ficar ouvindo a mesma coisa que ela já sabe. E aí isso vai desmotivando, né? Outra coisa que atrapalha bastante, que aumenta, né, que pode piorar os sintomas do TDAH. Atividades com grupos grandes de criança, que envolvem grupos grandes. Isso também ajuda a piorar o TDAH, né, os sintomas. Quando
envolve os pais ao invés de estranhos. Então é mais comum a criança ter apresentar muito mais sintomas ficar muito mais visível, né? Quando ela tá lidando com os pais ou com pessoas que são conhecidas, que ela tem mais intimidade, do que quando ela tá lidando com estranhos, tá? Futebol piora ou melhora? Tamara, não. Janine Tamara. Não tem assim, piora ou melhora. Depende se ele gosta ou se ele não gosta do futebol, né? Porque se ele for pro futebol obrigado, provavelmente você vai ter muitos problemas. Né? E se ele gosta do futebol, com certeza é uma atividade física, né? E toda atividade física ajuda no desenvolvimento das crianças de um modo geral, independente de ter TDAH ou não, tá? Então vai depender muito da motivação. Ó, goleiro gosta, então assim, se ele gosta, tá engajado, tá fazendo atividade física, é ótimo pro desenvolvimento dele como criança, tá? Não especificamente para TDAH, mas é claro que uma criança se desenvolvendo bem, tendo saúde, ela vai ter benefícios nos seus sintomas, né? Enfim, gente, eu não vou falar todas aqui, né? Eu vou fazer um post que eu vou colocar todas essas... Isso, Marley, piora com conhecidos, com quem tem mais liberdade. Sabe aquela história que mãe detesta ouvir? Que é tipo assim, a mãe chegou, pronto, acabou a criança. A criança tava super bem. Tava super bem, acabou a criança. Exatamente. Quando ela tá lidando com atividades que os pais, né, ou adultos que ela tem mais intimidade estão presentes, ou são eles que estão propondo aquela atividade, geralmente eles têm mais dificuldade do que quando é um estranho, tá? E aí, quando a gente for falar que quem chegou depois, eu falei o seguinte, a gente tá começando uma nova série de lives. Hoje a gente tá falando um pouco sobre o TDAH, explicando que não é apenas uma coisa de desatenção. O TDAH, ele é um transtorno de autorregulação. Ele tem é um transtorno muito mais ligado a funções executivas do que a atenção ou desatenção. E quando você tem um problema nas funções executivas, isso vai impactar na atenção da criança, na hiperatividade e na impulsividade, que são os três sintomas de base do TDAH, ok? Então a gente vai ter essa série de lives, ela vai durar aí um bom tempo, porque a gente vai falar cada semana, a partir da semana que vem, sobre um princípio norteador da criação de filhos com TDAH. E a gente vai falar sobre 12 princípios. E esses 12 princípios vão te ajudar na prática a não só entender, né, o que está acontecendo, mas como você pode lidar melhor com o seu filho. E um dos princípios que a gente vai falar, ele vai falar muito sobre isso, porque quando a gente tem uma certa intimidade, né, com mãe e tal, a gente fala muito. E a gente não é tão direto, tão objetivo. E isso faz com que as crianças não engajem na tarefa. E quando é um estranho, o estranho não vai ficar de conversinha, de explicaçãozinha. O estranho, ele é mais direto, mais objetivo. Não tem aquela coisa emocional de ficar com peninha, entendeu? Então, por isso que geralmente eles executam mais, tá? TDAH enjoa a fase das atividades, por isso não pode colocar em uma atividade só. O médico falou... Não é bem assim, mas pior que é pura verdade. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nossa, como escuta. Essas crianças em atividades em sala conseguem realizar as atividades escritas sozinha? A professora explica a atividade e a criança faz sozinha? Ou existe a necessidade de uma intervenção, uma abordagem? Depende, Marley. Elas, assim, TDAH, TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Ele pode causar problemas na aprendizagem? Dificuldades na aprendizagem? Pode. Porque se eu tenho uma pessoa, né, uma criança que tem dificuldade de autorregular a sua atenção, de focar a sua atenção, de sustentar a sua atenção naquilo que é importante, inibir, né, a atenção daqueles estímulos que são irrelevantes, que são distratores. Se eu tenho uma criança que é mais hiperativa, então ela tá o tempo todo se mexendo, às vezes ela não tá conseguindo
prestar atenção na professora, porque tá sempre fazendo alguma outra coisa. Então, se eu tenho uma criança assim, claro que isso pode impactar na aprendizagem dela, mas isso não quer dizer que ela tenha problemas na aprendizagem, tá? Transtorno de aprendizagem. E aí, ela dá conta de fazer uma atividade escrita sozinha? Ela até dá conta. Mas que tipo de atividade é essa? Como é que essa atividade foi apresentada? Ela sabe fazer aquela atividade escrita? A quantidade, porque se for uma quantidade muito grande, ela não vai dar conta de terminar tudo sozinha, entendeu? É uma atividade de cópia do quadro? Tudo isso interfere. Isso não quer dizer que a criança não consegue, mas ela vai ter muito mais dificuldade. E se a gente não utilizar uma estratégia, ela não vai dar conta e a gente vai ficar punindo a criança por uma coisa que ela não consegue fazer, tá? Atrapalha na sala, sem atenção, não tem aprendizado, então tem que ter uma forma de trabalhar com eles. A minha começa e logo larga, vai para outra coisa ou se nega. Olha só, quando eles são bem pequenininhos, né, que estão começando aí, o que acontece? Eles querem muito fazer só o que gosta. Só quer fazer o que gosta, só quer fazer o que interessa, entendeu? E aí começa a ter os comportamentos de recusa, de fuga, de fugir daquela atividade. É aí que a gente tem que ter um cuidado pra gente não reforçar essa fuga, sabe? E manejar isso de uma forma adequada. Por quê? Porque se eu tenho uma criança que ela só engaja naquilo que ela tem interesse, naquilo que ela gosta, ela não vai fazer praticamente nada na vida. Porque a maioria das coisas que a gente faz é coisa que a gente tem que fazer porque tem que fazer. E não porque a gente quer, porque a gente gosta, né? Então existem várias estratégias, tá? Marley, Jussiara, existem estratégias tanto para manejo em casa quanto da escola para lidar com essas situações. Não daria para eu explicar aqui exatamente, eu tenho várias lives que falam sobre isso no meu Instagram e no meu canal do YouTube, e durante essas semanas que a gente vai falar sobre os princípios, eu vou trazer muitas orientações que vai poder ajudar vocês, tá? Agora, estão colocando aqui, oralmente vai tudo bem, oralmente ok. Ok, a gente pode trazer esse recurso do oral, mas a gente não pode substituir. Então não vai escrever mais e agora é só oral. Porque ela precisa também desenvolver a escrita, entendeu? Ela precisa desenvolver capacidade de colocar em palavras aquilo que ela pensa, organizar o pensamento em palavras. Ela também precisa saber isso. Só que a gente vai trabalhar isso de uma forma mais estratégica, tá? Isso aí, o adulto precisa criar estratégia. Oralmente 100%, mas o caderno em branco. E assim, a gente precisa trabalhar o meio termo. Também não dá para ser totalmente em branco, mas também não dá para ser totalmente preenchido, porque às vezes não dá conta, tá? A gente vai ter que precisar analisar caso a caso, porque algumas vezes eles não dão conta, algumas vezes eles não engajam porque eles não têm interesse, e não é só pelo interesse. A gente tem que entender cada caso para poder dar o suporte que for necessário. Bater de frente não é o melhor caminho. Bater de frente, vocês só vão se desgastar. Isso não quer dizer que você tem que deixar a criança livre. Quer dizer que você tem que fazer a solicitação, dar a instrução e cobrar da forma adequada. Entendeu? Então não adianta você querer na marra e também não adianta você deixar pela vontade da criança, porque também não vai acontecer. A gente tem que chegar numa forma em que a gente vai dar suporte para a criança conseguir fazer. E isso, o suporte envolve comunicação, envolve, às vezes também dar uma ajuda ali no processo, às vezes envolve medicação, envolve tudo isso. Tudo bem? Mas eu quero falar rapidinho com vocês, como eu falei que o TDAH é um transtorno relacionado à função executiva, eu quero só falar com vocês quais são as funções que o TDAH tem dificuldade, porque são essas funções que você vai ver no seu dia a dia, os maiores prejuízos, e são nessas funções que a gente vai trabalhar daqui pra frente nos princípios que eu falei pra vocês, que são as orientações de como lidar com essa criança, tá?
O que são as funções executivas? Funções executivas são funções que o nosso cérebro tem, que são responsáveis pela execução de tarefas, pela nossa performance no dia a dia. E as funções executivas, elas também são responsáveis por gerenciar todo o nosso cérebro, ok? Então, o nosso cérebro, né, vamos olhar aqui o nosso cérebro, ele tem várias áreas, área da linguagem, área da memória, área motora, tem várias áreas, e essas áreas, elas precisam de alguém que vai gerenciar o funcionamento de todas elas, para que elas ativem na hora certa, na intensidade certa. E quem faz todo esse gerenciamento, né, faz toda essa orquestração, né, sei lá se existe essa palavra, mas quem dá todo esse gerenciamento das áreas do cérebro são as funções executivas, ok? E as funções executivas, elas são desenvolvidas nessa área do cérebro aqui que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a nossa área aqui da testa, ok? Essa área da testa aqui, onde são desenvolvidas as funções executivas, que está em atraso de desenvolvimento no TDAH. Então, a gente tem uma criança, por exemplo, uma criança com 9 anos, que essa área do cérebro responsável pelas funções executivas, pela organização, gerenciamento do cérebro e pela execução de tarefas, essa área está em atraso de desenvolvimento. Ela está se desenvolvendo como qualquer outra criança, mas ela se desenvolve de uma forma mais lenta. E aí esse atraso, gente, corresponde a mais ou menos 3 anos de diferença. Então, se eu tenho uma criança de 9 anos, é muito provável que a sua performance, a sua execução de tarefas esteja correspondente a uma criança de 7 anos, por exemplo. Ou de 6 anos, né? Se a gente for pensar aí num atraso de 3 anos, mais ou menos. Ok? Então, esse atraso gera uma série de consequências no dia a dia, que é a grande explicação do que significa TDAH, que vai afetar a atenção, que vai afetar o movimento, que vai afetar a impulsividade, que vai afetar uma série de comportamentos da criança. Então, o TDAH em si, ele não é só uma questão atencional. Ele envolve essas funções executivas do nosso cérebro que estão aqui localizadas nessa área frontal e que no TDAH está em atraso de desenvolvimento, ok? E aí eu vou falar para vocês as 7 funções executivas que o TDAH está em atraso, que ele tem dificuldade e como é que isso aparece no dia a dia. Tá? Para vocês verem que o TDAH é muito mais, o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente um transtorno de atenção, tá bom? A necessidade deles movimentar em sala de aula tem a ver com a dopamina, como eles sofrem também. Tem a ver com dopamina também, tá? Então, a gente teria que ver assim, no caso, né, se essa criança tá tomando medicação, se não tá, se é indicado, porque a medicação ajuda a dar uma diminuída nessa hiperatividade. A medicação para TDAH, o objetivo dela não é diminuir a hiperatividade, apesar de, consequentemente, diminuir. Mas o foco dela é estimular essa produção de neurotransmissores para que esse funcionamento do cérebro, ele fique legal, ok? Então vamos lá. Primeira função executiva que o TDAH tem dificuldade é a função executiva de autopercepção. O que seria essa função de autopercepção?
tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter um autocontrole, né? Então eu tô aqui falando com vocês, eu tô controlando o tom de voz, a intensidade, eu tô controlando quais palavras eu tô dizendo, eu tô controlando aqui um enquadramento na frente da tela aqui do celular, eu tô controlando a minha atenção para aquilo que eu tô falando, ao mesmo tempo pro que vocês estão escrevendo aqui, né? Então eu tô tendo todo um movimento de autocontrole para eu conseguir falar com vocês da forma mais adequada. Vai sim, Jussiara, vai sim. E vai ficar gravado assim. Então eu tô falando com vocês e tô utilizando o autocontrole em tudo que eu tô fazendo. O autocontrole dos pensamentos, para eu não pensar em outras coisas, pensamento no devagar, né? Eu tô fazendo autocontrole das minhas emoções, para não ficar ansiosa, não ficar nervosa, fazendo autocontrole, né, de todo o meu parte gestual aqui, toda a parte do que eu tenho que falar e do que eu não tenho que falar, como que eu vou falar, para que vocês compreendam melhor. Então eu tô aqui fazendo isso, mas para isso, para que eu tenha esse autocontrole, eu preciso ter uma boa autopercepção, né? Perceber o que eu tô pensando, perceber o que eu tô falando e perceber o que eu tô fazendo. E conforme eu percebo o que eu tô pensando, o que eu tô falando e o que eu tô fazendo, eu vou modulando, regulando, controlando tudo que eu tô pensando, falando e fazendo, ok? E aí a criança com TDAH, ela tem ela é menos capaz de observar o que ela pensa, o que ela diz, o que ela sente e o que ela faz. E ela acaba agindo no piloto automático, ok? E quando a gente age no piloto automático, a gente não faz esse autocontrole da forma como deveria fazer. Deu para entender? Vê se ficou claro. Se a gente não tem uma boa autopercepção do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está fazendo, né? A gente não consegue ir modulando e adequando o nosso comportamento àquilo que o ambiente, né, que o contexto está exigindo, ok? E aí o TDAH ele tem dificuldade de monitorar, conforme ele está executando uma tarefa, de monitorar para fazer os ajustes que são necessários, tá? Então essa é a primeira função executiva que o TDAH tem dificuldade, nessa autopercepção, que vai atrapalhar esse autocontrole, tá? E aí a gente vem para a segunda função, que é a função de inibição ou autocontrole. Porque uma função, quando ela tá com problema, ela afeta as outras funções também. Então, se eu tenho dificuldade de autopercepção, isso vai desencadear uma dificuldade na outra função, que é a função de inibição ou autocontrole. Então, o que seria isso? Nossa Desculpa, gente, é porque tá entrando ligação aqui, e toda vez que entra ele trava, ele para. Mas voltamos aqui. Então, a nossa capacidade de inibição, ele vai propiciar o quê? Ele vai propiciar que a gente pare e pense antes de agir. Então, antes da gente falar, antes da gente executar alguma coisa, né, dar uma resposta, ter alguma ação, a gente vai parar. Então, tem uma demanda e antes de eu responder automaticamente, no piloto automático, de forma impulsiva, eu paro, penso e respondo. Paro, penso e executo, ok? Então, como a criança com TDAH tem essa dificuldade na autopercepção, ela também vai ter dificuldade nessa inibição, nesse autocontrole. E aí ela não vai dar pausas para pensar. Ela vai ser muito mais impulsiva. Ela vai agir sem pensar muitas vezes, até porque ela está agindo no piloto automático, né? E aí a criança ela não vai pensar as soluções mais adequadas para aquele problema. Ela vai ser muito mais reativa. Então,
Veio o estímulo, ela reage. Veio o estímulo, ela reage. Veio o estímulo, ela reage. Ela não vem estímulo, ela para, analisa, pensa, decide e age. Ela só vai reagindo. Então, ela reage à forma como as coisas estão acontecendo o tempo todo. E isso traz uma dificuldade enorme, né? Por que traz uma dificuldade enorme? Porque a criança ela vai ficar o tempo todo reagindo e colhendo os frutos negativos dessas reações, dessa impulsividade. Porque depois que ela fala, depois que ela faz, é que ela vai se dar conta de que não deveria ter falado, não deveria ter feito daquele jeito. Ok? Então, são crianças que elas vão ser vistas como crianças que não têm filtro, que são crianças imaturas, crianças que são mais descuidadas, porque ela tem mais dificuldade, né, às vezes intrometidas, inconvenientes, porque elas têm essa dificuldade de, diante de uma situação, nem que seja de forma rápida, parar, pensar e decidir a melhor forma de agir. Elas simplesmente agem na impulsividade e têm dificuldade de inibir os comportamentos impulsivos. Isso é muito característico do TDAH. Muito, muito, muito. Ok? Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Vamos para a terceira? Até a segunda tá ok? Isso aí, impulsividade trazendo problemas. E isso a gente precisa trabalhar em terapia, tá? Para aumentar o tempo de reação. O tempo de inibição de uma resposta, melhor dizendo. Né? A gente precisa aumentar esse tempo para que a criança ela consiga parar, pensar e agir. E não agir, parar e pensar. Ok? Vamos lá. Então vamos para a terceira função. Olha quanta coisa que eu tô falando que não tem a ver diretamente com atenção, né? Atrapalha a atenção? Claro que atrapalha. Porque se eu tô agindo de forma impulsiva, eu não estou prestando atenção nos sinais. Por exemplo, se eu tô falando uma coisa de forma impulsiva, eu não tô prestando atenção nos sinais sociais que estão me dizendo que eu não devo falar aquilo naquele momento, para aquela pessoa. Ok? Vamos lá. Terceira função, memória de trabalho. Memória de trabalho, gente, é a matéria-prima para tudo que a gente faz na vida. Tudo que a gente faz na vida. Por quê? Porque é aquela memória que a gente utiliza para executar as tarefas. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês. Eu tô usando a minha memória de trabalho de forma intensa. Por quê? Porque a memória de trabalho é aquela memória que está ativa agora. Tudo que eu preciso falar para vocês, que eu estudei sobre esse tema, que eu me organizei para falar para vocês, precisa estar aqui na minha memória de trabalho. E eu preciso organizar todas essas informações, estruturar isso na minha cabeça para que eu consiga falar de uma forma coerente, de uma forma que vocês entendam o que eu estou falando. Isso é memória de trabalho. Então, a memória de trabalho, ela é essencial. E o TDAH tem dificuldade na memória de trabalho. Uma outra coisa que a gente usa a memória de trabalho, quando a gente precisa lembrar de alguma coisa que a gente já fez, que a gente já vivenciou, e trazer aquela experiência para usar novamente numa situação parecida. O TDAH, eles fazem as coisas como se fosse sempre a primeira vez, ok? Não contar fatos tem a ver com a memória de trabalho? Depende, Elaine. Pode ter também, tá? Mas aí vai depender. Porque às vezes a memória de trabalho é que vai trazer esses fatos, vai ajudar a organizar e vai, né, para que você conte. Mas se esses fatos também não foram bem armazenados, aí pode ter algum problema na memória de longo prazo também. Aí depende, tá? Depende. Mas provavelmente a memória de trabalho vai estar influenciando, sim. Ok? Então, aprender com experiências passadas para que a gente consiga usar aquela experiência numa situação que seja parecida, a gente também usa a memória de trabalho, porque a gente vai ter que trazer a memória
de trabalho, aquela experiência que a gente teve, aquela solução que funcionou no outro momento para poder usar novamente. Ou aquela solução que não funcionou para a gente não usar de novo. E o TDAH, ele tem dificuldade com isso. Então, para ele, é como se fosse a primeira vez todos os dias. E aí, ele comete os mesmos erros que ele já cometeu. Porque ele tem dificuldade de trazer à memória aquilo que ele já tem armazenado e usar aquela informação no presente, na situação presente. Isso é memória de trabalho também. E uma outra questão que a memória de trabalho traz dificuldade para o TDAH é na execução de instruções, seguir comandos, seguir instruções. Então, vamos pensar o seguinte. Você pede para o seu filho ir no quarto pegar alguma coisa, tá? E aí seu filho vai no quarto, sai da sala, né? Vai lá, passa pelo corredor e vai chegar lá no quarto para pegar uma determinada coisa. Só que quando ele chega lá no quarto, alguma coisa que está no quarto chama a atenção dele e ele já tirou da memória de trabalho dele aquela informação, aquela instrução que você deu, que era para pegar, sei lá, um casaco, um cobertor lá no quarto. Ele já viu outra coisa e já foi fazer outra coisa. Então, até para que a gente siga uma instrução, a gente precisa sustentar aquela informação por tempo suficiente na nossa memória de trabalho para que a gente consiga executar, ok? Então, não necessariamente a criança está esquecendo uma regra que já está ali, né, batida na rotina. Às vezes ela não é que ela esquece a regra, às vezes ela esquece de executar a regra porque alguma coisa fez com que essa memória de trabalho fosse preenchida com outra informação, ok? Pode ser alguma coisa do ambiente externo, mas pode ser alguma coisa do próprio ambiente interno da criança. Então vamos lá. A professora pediu para ela fazer um exercício no caderno. Ela vai, pega o caderno, o lápis, tá seguindo a instrução, começa a fazer o exercício. De repente, vem um pensamento que ela lembrou que quando ela chegar em casa, ela vai jogar videogame, ou quando ela chegar em casa, ela vai fazer determinada coisa. Esse pensamento faz com que ela esqueça completamente que ela tinha aquele dever, que ela tinha que terminar aquele exercício que a professora falou. E ela começa a pensar sobre o que ela tem que fazer quando chegar em casa. Ou a brincadeira que ela vai brincar na hora do recreio. Ou a roupa que ela tem que guardar, porque senão a mãe dela vai brigar com ela. E aí ela já esqueceu o dever que a professora passou, o exercício. Entendeu? Aí a professora fala, fulana, presta atenção, faz o exercício. Aí ela esquece do que ela ia brincar na hora do recreio e lembra do exercício e vai pro exercício de novo. Daqui a pouco acontece alguma coisa na sala, ela foca a atenção ali, pronto. Ela já esqueceu o exercício novamente. Ok? E ela fica oscilando nisso, tá? Olha só, eu vou ler uma frase aqui que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, tá? A criança com TDAH, manter na mente as regras e as instruções que você deu não é tão potente, tão forte para guiar o seu pensamento. Então, por isso que a gente usa recurso visual, por isso que a gente usa rotina visual, que a gente usa imagens para ajudar a criança a não esquecer, a não se perder. Por isso que a gente, quando vai dar comandos para a criança, a gente tem que dar comandos curtos. A gente não deve dar comandos que são complexos, que envolvem várias etapas. Porque se você der comandos muito complexos com várias etapas, provavelmente ela vai se perder nessas etapas, porque a memória de trabalho dela vai falhar. E aí ela vai lembrar, são 3 etapas, ela vai lembrar de uma. Ou ela vai até lembrar das 3, fora de ordem. E aí ela não vai executar. Não é porque ela não quis,
não é porque ela esqueceu, é porque ela não conseguiu lembrar exatamente a sequência dos comandos que você deu. Ok? Vamos lá para a quarta, nossa quarta função executiva, com problemas no TDAH, que é o senso de tempo e da administração do tempo. Crianças, pessoas com TDAH parecem não sentir a passagem do tempo, elas não sabem usar o tempo para controlar o seu comportamento. Então, se eu tô aqui, né, eu tô olhando, nós já estamos aqui a 55 minutos de live. Então, o que eu tenho que fazer? Autorregular, ter um autocontrole, modular meu comportamento para não me estender mais do que o tempo, né? Porque a gente já tá aqui 1 hora, a live fica muito longa, então eu tenho que já começar a me organizar aqui na minha fala para eu não me estender tanto no que eu tô falando, pra gente não demorar tanto tempo. Então, esse controle do tempo, crianças com TDAH têm muita dificuldade, porque para eles o que importa é o que está acontecendo agora. É o aqui e agora. O que acontece daqui a 5 minutos não é mais aqui e agora, é futuro. Ok? E tudo que envolve médio e longo prazo fica mais difícil ainda. Então eles têm dificuldade de se organizar em prazos, de entender o tempo que eu preciso para executar uma tarefa. Então se eu vou daqui, né, sei lá, pensa um adolescente vai a pé para a escola. Ele tem dificuldade de entender, de organizar o tempo que ele vai levar da casa dele para a escola. Então ele sempre acha que vai dar tempo e sempre chega atrasado. Ele sempre acha que vai dar tempo de se arrumar, de não sei o quê, e sempre chega atrasado. Então, se organizar nesse tempo é muito difícil, tá? Tem uma dificuldade de também em relação ao tempo, não só de se organizar nesse tempo, de perceber esse tempo, mas também de entender que o futuro tem consequências. Então, crianças com TDAH têm muito essa coisa de agir por impulso, agir no piloto automático, sem pensar que tem consequência, porque eles só estão pensando no aqui e agora. Se a consequência não é imediata, eles não conseguem pensar, eles têm dificuldade de pensar na consequência que vem depois, seja positiva, seja negativa. E isso é um problema, porque eles fazem coisas que vão ter prejuízos lá na frente e eles não se dão conta disso. Só vão se dar conta quando o prejuízo chegar. Ok? Quinta dificuldade executiva no TDAH. Olha quanta coisa tem a ver com TDAH, que não é só atenção, né? Autocontrole emocional. Quem aí tem filho com TDAH sabe, né? Da dificuldade na autorregulação emocional. São crianças muito intensas. Então, sempre com as emoções à flor da pele, né? Então, é raiva, é muita raiva, é alegria, muita alegria, euforia, tristeza, é muita tristeza, chora. Então, estão sempre com uma desregulação das emoções, né? Porque eles têm dificuldade de quê? De analisar a situação e adequar, autorregular as suas emoções para a situação. Então, às vezes, a situação é isso aqui e eles têm uma reação muito mais intensa. E a gente fica assim, caramba, precisava disso tudo? Porque eles têm dificuldade de autorregular, ok? Autorregular as emoções. E isso é muito complicado, porque isso gera uma série de atritos, né? Porque eles acabam tendo problemas, né, de relacionamento, principalmente por conta disso. E aí, por conta da memória de trabalho que a gente falou, que eles têm dificuldade, o que acontece? A criança acaba tendo dificuldade de se acalmar também, né? Então, eu tô diante de uma situação que me gerou uma emoção e eu consigo parar, autorregular essa emoção para poder agir diante daquela situação. TDAH, muito difícil isso. Muito difícil. É um trabalho intenso de terapia para a gente conseguir desenvolver essa habilidade. Não é de um dia para o outro,
porque realmente é muito difícil para eles ter essa autorregulação emocional, tá? Mas a gente precisa trabalhar com eles para eles conseguirem, ok? Sexta. Gente, se tiver muito rápido ou se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, coloca a perguntinha aqui, tá? Tô seguindo porque ninguém tá falando nada, todo mundo quietinho, eu tô seguindo. Gente, são 7, tá? A gente tá na sexta agora. A sexta função executiva, sexta dificuldade é na automotivação. Então, toda vez que uma criança com TDAH se depara com uma tarefa, com uma atividade da rotina, que são tediosas, que exigem dela esforço mental prolongado, que para ela são chatas, monótonas, repetitivas, que envolve passo a passo. Toda vez que a criança com TDAH está diante de uma tarefa dessa, ela não consegue desenvolver a automotivação. Aí você pode pensar assim, mas eu também. Sim, mas a gente consegue controlar o nosso comportamento. Então, por exemplo, eu posso estar executando uma tarefa do meu trabalho, por exemplo, né, que eu não gosto, que eu acho chato, que pra mim aquilo é sabe? Mas eu preciso fazer, então eu consigo colocar uma energia, me dar uma ordem de comando de, não, você vai ter que fazer, porque você tem que fazer, porque é importante você fazer. E aí eu faço. A criança com TDAH, ela não tem essa força de dizer para ela mesma que ela tem que fazer porque ela tem que fazer. Entendeu? E aí o cérebro, é como se o cérebro desse uma bloqueada. Não, você não vai gastar energia com isso não, que isso aí é muito chato. Entendeu? Então essa automotivação é muito complicado, porque tudo aquilo que não tem uma recompensa imediata, o cérebro TDAH vai dar uma bloqueada. E aí a criança não consegue, tem dificuldade de engajamento. Tá? Por isso que as crianças têm tanta dificuldade de executar tarefas da escola. Porque eles não vêem sentido naquilo, eles não têm recompensa por fazer aquilo, aquilo não é agradável, não traz prazer para eles, não faz sentido nenhum, e aí eles não querem executar, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer o reforço positivo para as ações que são mais custosas para a criança. Aquilo que tem mais custo da criança executar, a gente tem que atrelar isso o reforço positivo, para que ela consiga executar aquela atividade que para o cérebro dela é muito difícil de realizar. Ok? E aí, gente, tem uma coisa que o TDAH, por conta dessa questão da consequência tardia, né, e da consequência imediata, que quando ele está numa... Se a criança com TDAH estiver diante de uma situação onde ela vai ter uma recompensa imediata, pequena, ou uma recompensa grandona, só que depois ela sempre vai optar pela recompensa imediata menor, mesmo que a outra seja uma super mega recompensa. Entendeu? Então é muito comum a criança ela preferir, né, fugir da atividade de casa e correr pro videogame para ter aquele prazer imediato, do que ela fazer o dever de casa e ganhar uma recompensa mais para frente, tipo ganhar uma bicicleta se ela for bem na prova, uma viagem, um passeio. Ela abre mão da recompensa maior para ficar com a recompensa menor, só porque aquela recompensa vai ser imediata. Isso é tão sério que às vezes a gente quer, né, ter aquele papo cabeça com a criança, né, de que ela no final do ano vai pra Disney, ou vai ter um passeio maravilhoso, ou vai ganhar um presente maravilhoso. Isso não motiva, ou no final do bimestre, né, isso não motiva a criança, não mantém. Ela pode até começar o comportamento, mas ela não consegue sustentar o comportamento muito tempo, porque a recompensa é muito distante. Então a gente tem que trazer sempre
o reforço positivo para gratificação, para recompensa imediata, para que ela consiga executar a tarefa. Tá? Isso é muito sério, e muitas vezes é o que mais os pais, os professores batem cabeça com a criança com TDAH. Ok? Porque ela sempre vai buscar a recompensa imediata. Se ela não tem recompensa imediata no dever de casa, ela vai buscar isso no videogame, no celular, na brincadeira, no brinquedo. Se ela não tem recompensa imediata, né, nas atividades que ela está executando na sala de aula, ela vai buscar isso na piadinha que ela vai fazer com o colega, enfim, em alguma coisa que vai dar prazer para ela naquele momento, ok? E a última função, não menos importante, que é a função de auto-organização, planejamento e solução de problemas. Crianças com TDAH têm dificuldade na organização externa, organização de tudo que ela vai executar, e na organização interna, organizar seus pensamentos, organizar suas ideias, organizar suas ações, organizar a sua fala. Então, muitas vezes a gente percebe uma fala muito atropelada, fala uma coisa, daqui a pouco tá falando outra. Tudo isso tem a ver com auto-organização, tá? E como que a gente vai ter uma criança que consegue se planejar, que consegue parar para planejar uma solução de um problema, se ela tem dificuldade na organização? Se ela tem dificuldade nessa auto-organização? Uma consequência do outro, né? Então, quem tem TDAH tem dificuldade de sustentar as suas ações na direção de um objetivo. Então, isso é uma das coisas que a gente mais precisa ficar atento na hora da avaliação do TDAH. São crianças que têm dificuldade em manter a atenção, manter o comportamento até conseguir atingir aquele objetivo. Então, manter o comportamento até terminar aquela tarefa, até seguir aquela instrução que foi dada, até executar aquela ação. E isso, eles se perdem nesse processo. E isso dificulta a solução de problemas. Ok? Então, são essas 7, isso tudo, né? Porque é muita coisa. Funções executivas que o TDAH tem dificuldade e que traz uma cascata de problemas no dia a dia. E que não adianta você só querer, por esforço da criança, porque ela precisa se esforçar, porque ela precisa fazer, ela não dá conta. Então a gente precisa ajudar. Se a função executiva interna do cérebro dela não está funcionando muito bem, nós, adultos, precisamos ser a função executiva externa dessa criança, ajudando essa criança, dando suporte para essa criança na execução dessas tarefas. É claro que a criança não vai ter essa ajuda para sempre, ela vai precisar desenvolver autonomia, óbvio. Mas a gente precisa começar sendo essa função executiva e ir trabalhando aos poucos para ir saindo de cena aos pouquinhos para que essa criança consiga dar conta de fazer as coisas. Mas isso é um processo que precisa ser planejado e precisa ser executado de forma estratégica, tá? Senão a gente vai ficar como muleta da criança o resto da vida, que é o que muitas vezes acontece. Tudo bem? E aí, gente, pra gente poder encerrar aqui, repete essa função executiva, a última: auto-organização, planejamento e solução de problemas. É isso? Ou a questão da função executiva externa? Foi isso que eu falei ou é outra coisa, Marlene? Tá, auto-organização, planejamento e solução de problemas. Ok? Tá. E aí, o que fazer então diante disso tudo? Esse último que eu falei. O que fazer diante disso tudo, né? Porque assim, eu já entendi, Juliana, que TDAH não é só um déficit de atenção, que tem a ver com autorregulação, auto-organização, planejamento e solução de problemas, Marlene. Ok? Essa é a última. Então, eu já entendi o que está acontecendo com meu filho, as dificuldades que ele tem,
ok, né? E aí, o que fazer com isso tudo? É o que a gente vai continuar falando nos próximos encontros. Compreender o que está acontecendo, compreender os motivos, né? Então, por que meu filho tem esses comportamentos? Por que meu filho tem dificuldade de organização? Por que meu filho é tão impulsivo? Por que meu filho não aprende com as experiências? Toda vez ele erra na mesma coisa. Por que meu filho, ele tem muita dificuldade na regulação emocional? Por que meu filho, ele é motivado e tem muita atenção em determinadas tarefas, em outras ele tem coisas simples ele não consegue ter motivação? Se eu entendo isso, eu consigo pegar as orientações que eu vou dar nos próximos encontros e usar. Quando eu não entendo, eu ouço as orientações e quando eu estiver diante do problema, eu vou sempre tender a achar que a criança está fazendo de propósito. Entendeu? Então, quando eu entendo que esse comportamento do meu filho, da criança, tem uma causa aqui, ó, eu tenho mais empatia por ele. E aí, tudo que eu for dar de orientação para vocês vão entender por que eu tô falando isso. Tô dando essa orientação. Tem um motivo. E aí, a nossa live da semana que vem, ela vai trazer, como no primeiro princípio, são 12 que a gente vai ter. No primeiro princípio da live da semana que vem, a gente vai falar sobre as 4 chaves para o sucesso. Não é fórmula mágica, tá, gente? Mas são 4 chaves, né, para o sucesso da criação de filhos com TDAH. Então, esteja comigo aqui semana que vem, terça-feira, 19h30, a gente vai dar continuidade a essa conversa. Então, se você gostou da live, depois deixa um comentário lá na gravação, compartilha com uma mãe que você conhece, né? Compartilhe, você pode compartilhar aqui no Instagram. Essa live amanhã já vai estar lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Então, às vezes é mais fácil compartilhar por lá, né? Então, compartilha com uma mãe que você conhece, que está com suspeita, o filho está com suspeita de TDAH, ou o filho já tem diagnóstico. Convida, né, a mãe para estar aqui com a gente. Convida a professora do seu filho para estar aqui com a gente. Porque eu vou trazer aqui na semana que vem 4 chaves para o sucesso e vai ajudar não só você como mãe, mas também você como professora, você como psicóloga, você como psicopedagoga, tá bom? Então eu espero vocês aqui semana que vem e eu quero aproveitar que tem pessoas novas aqui para fazer um convite. Eu tenho um grupo de mães de TDAH no WhatsApp. É um grupo muito, muito engajado, um grupo muito bem focado, não é aqueles grupos oba-oba, grupos de bom dia, boa tarde, boa noite, não é nada disso. É um grupo realmente focado em mães que têm filhos com TDAH, que estão ali para tirar dúvidas, que estão ali para serem apoiadas umas pelas outras, serem acolhidas umas pelas outras. É um grupo muito bom, tem mais de 300, deve ter mais de 350 mães de TDAH do Brasil todo, até de fora do Brasil. Então, se você é mãe de TDAH, tem interesse em participar do nosso grupo, é um grupo gratuito no WhatsApp. Você pode, a Janine falou, faz 1 ano que eu estou no grupo e tem me ajudado muito. Que bom, Janine, eu fico bem, bem feliz, né? Procuro fazer o máximo aí para ajudar vocês lá no grupo. Então, se você tem interesse em participar do grupo, ou conhece alguma mãe de TDAH que queira participar do grupo, tem um link, no link da minha bio aqui do Instagram, tem um linkzinho para você acessar o grupo do WhatsApp, tá? Só que o grupo do WhatsApp ele está fechado. Então, quando você for entrar, quando você for clicar no link, você vai entrar no grupo e vai enviar uma solicitação para entrar no grupo. Eu vou olhar a sua solicitação e vou autorizar a sua entrada, tá? Infelizmente, a gente teve que fazer isso desse mês para cá, porque como o grupo está crescendo muito, né, vira um chamariz para
possíveis golpistas. Então, para que a gente não tenha problemas de golpes lá no grupo, pessoas não gratas, eu tive que fechar o grupo e as pessoas entram, deixam a solicitação, eu olho, vejo quem é e aí eu autorizo a entrada, ok? Então tá bom. Então, até semana que vem. Se você tiver alguma dúvida aí, depois que a gente terminar a live, ficou com alguma dúvida, vai aqui na gravação da live, deixa sua dúvida nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder para vocês. Ok? Beijão e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.